7. Nelson Irish arqueou a coluna como se tivesse sido atingido na base das costas por um vergalhão de aço. Uma fumaça vermelha irrompeu de seu peito em rajadas, formando uma névoa vermelha no ar à sua volta. Ele tentou correr, deu 2 passos, então a corda que prendia pelo pescoço puxou e ele caiu no chão. Mas se virou e também começou a correr. Deu um passo, outro passo, e então balas estraçalharam suas pernas. Outra bala o acertou nas costas com um barulho igual ao da chuva caindo sobre um tambor. O último tiro pegou no ombro quando ele estava caindo, e o fez girar ao mesmo tempo em que ele desabava no chão, fazendo-o aterrissar deitado de costas olhando para o céu enfumaçado da noite. Veio e recomeçou a andar, sacolejando pela estrada esburacada e levantando uma nuvem de giz branco. Acelerou na escuridão entre a igreja e o refeitório, bloqueando a rota de fuga nessa direção. Os faróis se moveram pelo chão lamacento até encontrar Nick. O Ulmer não diminuiu a velocidade, mas acelerou, correndo em direção ao menino. Harper gritou seu nome. É claro que ele não escutou. Veio passou por cima demais com um barulho de esmigalhado e um estalo, e se sacudiu como se houvesse passado por um buraco fundo. Nick se virou de um jeito quase casual, como num sonho. Levantou a mão direita. Faíscas rodopiaram de sua mão e subiram pela noite qual um funil em direção às estrelas, 1000 estrelas quentes voando da sua mão. Só que em vez de se apagarem à medida que subiam, como em geral acontece com as faíscas, foram ficando mais brilhantes e incharam. Subiram até se transformar num bando de andorinhas de fogo, nenhuma delas maior do que uma bola de golfe, uma centena de pássaros velozes feitos de chamas que então mergulharam. Os pássaros acertaram veio numa grossa chuva de luz vermelha quando o veículo ainda estava a 15 metros de distância. Os dardos incandescentes fizeram contato com uma sequência de estouros úmidos e racharam o para-brisa. Acertaram os homens sentados no banco da frente e os transformaram em efígies aos gritos. Laceraram os pneus e criaram rodas de fogo rodopiantes. Alvejaram uma caixa de munição e a fizeram disparar com ratatá e uma explosão de luzes brancas estroboscópicas. Veio e descambou para a esquerda. A borda direita do paralama esbarrou em Nick ao passar e o lançou de lado. Veio e continuou em frente, puxando para a esquerda. Os pneus do lado do carona bateram numa pedra branca meio enterrada no chão. O Ulmer se levantou sobre 2 rodas e então capotou com um estrondo ensurdecedor. Um cadáver em chamas, o motorista, foi ejetado na noite. Ellie não parava de gritar o nome de Nick. Não conseguia se mexer. Estava paralisada no lugar. Tentou ir até ele, mas o bombeiro apertou o braço em volta de seus ombros. Ben vai pegar ele, Ben, disse ele, e segurou Ellie contra si por um instante antes de ela se contorcer até se soltar e começar a correr na direção do irmão. Mas Ben Patchett estava muito na sua frente. Corria com um passo desengonçado e lento, mas mesmo assim já havia percorrido 2/3 do caminho até o menino caído no chão. Em uma das mãos segurava a pistola e disparava cegas na direção do Frei Gotliner. Uma das balas atingiu o limpa-neve e projetou faíscas azuis. Ben se apoiou em um dos joelhos, recolheu o menino fumegante no colo e o pôs em cima do ombro. Tornou a atirar, uma vez só, em seguida começou a voltar correndo, dessa vez não tão depressa. Alguns homens em pé atrás do limpa-neve usavam o veículo como proteção. Conos emitteram claros. Armas pipocaram. Ben cambaleou, desviou-se do caminho, seguiu em frente. Harper não viu onde a primeira bala o atingiu. A segunda o acertou no ombro direito e o fez dar um meio giro. Pareceu certo que ele iria cair, ou então largar Nick. Mas nenhuma das duas coisas aconteceu. Ele se aprumou e recomeçou a avançar numa espécie de corrida exausta, como um homem no final de uma longa maratona num dia de calor. A terceira bala que o acertou arrancou o tampo do seu crânio. Tudo em que Harper conseguiu pensar foi numa onda se desfazendo em espuma contra um rochedo. O crânio foi arrancado numa explosão de espuma vermelha, e cabelos, ossos e miolos se espalharam pela noite. Mesmo assim ele continuou a correr, mais um passo, depois mais outro, e quando caiu de joelhos ele já estava lá, com os braços estendidos. Ben lhe entregou Nick quase com delicadeza, depositando nos braços da irmã com cuidado sem pressa, como se perder a metade superior do crânio fosse algo sem importância. Antes de Ben desabar com a cara no chão, Harper pôde ver sua expressão pela última vez. Ele lhe pareceu estar sorrindo. Caram! Gritou Carol. Corram para a igreja. Todo mundo, vão. Ela estava novamente em pé no banco de pedra, com os braços estendidos para os 2 lados, iluminada por trás pelos faróis. Balas pipocavam e ricocheteavam nos imensos rochedos à sua volta, e uma vez Harper pensou ter visto a bainha de sua túnica se agitar com um movimento brusco, como se algo houvesse lhe dado um peteleco. Nenhuma bala a atingiu. Uma fumaça emanava da pedra enegrecida sob seus pés. Ela parecia uma ilustração do Antigo Testamento, um profeta louco numa cena noturna de desolação, clamando a Deus por um gesto de violência redentora. Os moradores da colônia Vindon já estavam a caminho, todos eles. Correram em direção à escada, todos os 170, empurrando-se e gritando. Emily Vaterman, ainda no chão, foi pisoteada por meia dúzia de pessoas. A última, uma mulher chamada Sheila Duckworth, ex-auxiliar de dentista, pisou em sua cabeça por trás, empurrando sua cara para dentro da lama, que foi onde a menina de 11 anos sufocou. A essa altura seu pescoço já estava quebrado, e ela não conseguiu levantar o rosto para respirar. Harper olhou em volta à procura de René e a viu na quina mais afastada da igreja. Em pé ao seu lado, Gilbert a puxava por um dos braços.
Eles não estavam entrando na capela, mas sim dando a volta pela lateral até atrás da estrutura. René tinha os olhos úmidos, assustados e suplicantes, e parecia querer ficar, mas Jill não parava de puxá-la e Harper pensou, vão embora, nem pensem, vão. Ver René se afastar e sumir do seu campo de visão foi como uma profunda inspiração de ar limpo e fresco. A distância era demasiado grande para ela ir com John, que mal conseguia se manter em pé, mas René e Jill já tinham conseguido, poderiam fugir morro abaixo para o meio das árvores. Talvez conseguissem chegar a um caiaque e remar até Dom Leviston, se ele estivesse em algum lugar no mar, observando. Torceu para eles conseguirem. Torceu para não olharem para trás. Michael havia saído debaixo do altar e tinha os braços estendidos para segurar as mãos de Carol. Ela não lhe deu atenção. Ficou ali, em pé, gritando para seus fiéis correrem, e quando ele a segurou pelos pulsos ela se desvencilhou. Michael a segurou pela cintura e a tirou de cima da pedra. Virou-se e começou a correr com ela, mais ou menos como Ben havia corrido com Nick segundos antes. Correu em direção à capela. A maior parte dos outros já tinha se acotovelado para entrar pelas portas vermelhas. Famoff, disse o bombeiro. Para a igreja. Suas pernas cederam, e Harper o puxou até ele ficar em pé outra vez. Não, disse ela. Aquilo lá é uma armadilha. É um abrigo, agora vai. Suas entranhas se contraíram. Foi como ser cingida por um anel de aço. Seu ventre doía tanto que ela ficou sem ar, e se perguntou, atarantada, se a hora teria chegado, se o estresse teria provocado o trabalho de parto com um mês de antecedência. Então sufocou o pensamento e começou a avançar cambaleando em direção à capela. O bombeiro pedalava com os pés, imitando o ato de caminhar, mas apesar disso era ela quem o carregava. Ellie chegou ao seu lado com Nick no colo. O sangue escorria da ponta de seu queixo, mas seus lábios estavam abertos numa espécie de sorriso desvairado. Eles subiram os degraus juntos, Ellie carregando Nick, Harper carregando o bombeiro, Michael levando Carol. Assim que chegaram ao alto dos degraus, a escada explodiu, mastigada por balas, inundando o ar da noite com o doce aroma de madeira recém-serrada. O intimidador, com WKLL em forma de labareda adesivado na porta do carona, saiu da estradinha de terra e veio descendo o morro a toda velocidade, dando a volta no anel externo do círculo de pedras. Encostou junto à lateral sul da capela, na estreita faixa de chão entre a igreja e a mata. Uma arma totalmente automática de algum tipo pôs-se a metralhar da caçamba. Harper não soube o que era, mas o barulho chapado que lembrava plástico era diferente dos Boomasters. Duas outras picapes atravessaram aos solavancos o espaço aberto ao norte e se posicionaram rugindo para cobrir o outro lado da construção. O Frei Gotliner continuou no alto do morro, ligado, sem sair do lugar, como se Jacó estivesse aguardando e observando para ver onde poderia ser mais útil. Gail Neigurs estava em pé logo depois da entrada, junto a uma das grandes portas vermelhas. Na outra parte estava o menino magrelo e com cara de elfo parecido com David Bowie jovem. Os dois já estavam fechando as portas quando Harper e o bombeiro se jogaram lá para dentro, para o meio da penumbra, dos soluços, dos gritos e do terror. As portas se fecharam com estrondo atrás deles e nunca mais se abriram. Michael se curvou para frente e delicadamente, com reverência, tornou a pôr Carol de pé nas sombras da entrada. Você está ferida? Perguntou com um grito, e sua voz falhou. Ai, meu Deus, por favor, que você não tenha levado um tiro. Não sei o que eu faria. Os olhos de Carol se reviraram como os de um cavalo em pânico. Ela mal parecia reconhecê-lo. Sim, não estou ferida. O brilho. Acho que foi o brilho. Desviou as balas deles. Era como um campo de força feito de amor. Acho que protegeu você também. Harper limpou a garganta e empurrou Carol delicadamente para o lado com um dos cotovelos. No punho esquerdo segurava uma pedra maior do que uma bola de golfe, a mesma que Jamie Close enfiara em sua boca 15 inacreditáveis minutos antes. A pedra agora fumegava depois de se aquecer aos poucos dentro da sua mão desenhada com a escama do dragão. Ela bateu com a pedra no maxilar de Michael Lindquist Jr., quebrando 2 de seus dentes. Não, falou. Não tem campo de força nenhum em volta dele. Quando o rapaz dobrou o corpo e caiu, ela lhe deu uma joelhada no rosto ferido. Ao mesmo tempo, golpeou-o no ombro com a pedra em brasa. Centellas Vorum. O ombro saiu da articulação com um barulho parecido com alguém sacando uma rolha. Poderia ter continuado a bater nele. Não reconhecia mais a si mesma. Seu braço estava operando por moto próprio, e seu braço queria matá-lo. Mas isso teria significado se ajoelhar, e, como ela estava com pequenas contrações, se ajoelhar parecia ser um grande esforço. Além do mais, o bombeiro estava com um dos braços à sua volta, e embora estivesse demasiado fraco para puxá-la, pelo menos estava tentando. Espera, disse ela. Eu estou bem. Já acabei. E pensou mesmo que tivesse acabado, mas o bombeiro então a soltou e ela deu um chute com a bota no pescoço de Michael. Ele era um velhinho encantador, falou, enquanto o bombeiro a puxava para conter sua fúria de chutes. Você deveria sentir vergonha de si mesmo. Carol os encarava com um olhar de incompreensão e assombro. Um dos lados de seu rosto estava cor-de-rosa e inchado, e sua orelha estava descascando. A mão de Deus descida do céu havia lhe infligido uma queimadura solar instantânea em uma das faces. E você? Disse Harper. Imagino que o seu campo de força nunca estivesse ligado quando Mickey estava a fim de enfiar o dedo na sua boceta. Carol se retraiu como se Harper tivesse lhe dado um tapa.
Sua bochecha esquerda começou a adquirir o mesmo tom do lado de seu rosto que havia sido queimado. Pode me matar agora, se quiser, disse ela. Só vai estar me mandando de volta para os braços do meu pai. Ele está me esperando no brilho. Todo mundo que perdemos está esperando no brilho. De toda forma, essa é a nossa única escapatória agora. Eu não vou te matar nem nunca tive essa intenção, disse Harper. Eu não preciso te matar. As pessoas lá fora vão cuidar disso para mim. Este lugar é uma caixa, e todas as armas estão com eles. Mas talvez a gente ainda tenha 5 ou 10 minutos. Nesse tempo, pensa no seguinte, o Michael matou seu pai, por você, para salvar você, e para salvar a si mesmo. Seu pai ia mandar você embora por causa do que você fez com Harold Cross. Mickey esmagou a cabeça dele para impedi-lo de contar à colônia como vocês tinham armado uma arapuca para Harold e o feito levar um tiro. Sabe o que você fez quando mandou Harold para o túmulo? Mandou seu pai para debaixo da terra junto com ele. Uma coisa conduziu naturalmente à outra. Leve isso para o brilho com você. A voz de Harper foi ficando gradualmente mais baixa conforme ela falava, e quando acabou de pronunciar a última palavra ela estava tremendo, e sua voz mal passava de um sussurro rouco. No final das contas, ela não tinha muito talento para ser cruel com outros, mesmo quando eles mereciam. A expressão assustada, pálida e confusa de Carol a deixou enjoada. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e a pele exibia um aspecto cinza por baixo do cor-de-rosa das queimaduras. Harper pensou que ela agora enfim tinha uma aparência de adulta, uma mulher acabada, cansada e não muito atraente, que havia passado por dificuldades na vida. Carol virou o olhar pasmo para Ellie, que estava em pé segurando Nick com os 2 braços. Ao ver a sobrinha, seu rosto murchou e ela começou a chorar. Ellie falou, estendendo os braços. Deixa eu segurar o Nick. Deixa eu ver ele. Por favor. Ellie cuspiu na cara da tia. Carol piscou, suas bochechas e sobrancelhas ficaram salpicadas de gotículas vermelhas. Ela ergueu uma das mãos num gesto defensivo, e a adolescente cuspiu em suas mãos também, uma chuvarada de muco e fiapos de sangue. Nem fodendo, respondeu, com a boca toda cortada. Não quero que você toque nele. Você tem uma coisa pior do que a escama do dragão e eu não quero que ele chegue perto, pode ser contagioso. A cada sílaba que ela dizia, o sangue voava. O corte em seus lábios estava feio. Harper pensou que precisaria de pontos, e era provável que deixasse uma feia cicatriz. Não temos tempo para isso, disse o bombeiro. Precisamos subir no campanario. Podemos resistir lá de cima. Harper pensou que aquilo era a coisa mais inútil que jamais escutara e abriu a boca para dizer isso, mas Jamie falou primeiro. Tem pelo menos uma espingarda lá em cima, disse ela. Seu rosto estava imundo e ela tremia violentamente, mas Harper não teria sabido dizer-se de choque ou de pavor. E uma caixa de balas. Tem sempre uma espingarda lá em cima para quem estiver de vigia no campanário. Jamie Close era uma selvagem sem coração, mas não era burra. Estava entendendo a situação tão bem quanto eles, e havia transferido sua lealdade para os sobreviventes mais prováveis com a mesma eficiência profissional de uma atendente de guichê de banco dando troco. O bombeiro assentiu. Otomo. Jamie. Sobe lá. Nós vamos logo atrás. Podemos mirar nossos tiros do campanário para baixo de modo a abrir um caminho, das portas do subsolo até. Ele fez uma pausa, e seus olhos pareceram se esforçar para ver. Ele havia perdido os óculos em algum lugar. Harper entendeu que estava visualizando a colônia e vendo como a porta dupla que dava para o subsolo se abria para a Campina Norte, uma larga extensão de terra nua sem qualquer proteção. Lá fora havia 2 picapes cheias de homens e armas. Harper já havia pensado em tudo, e não via nenhuma saída. Kate a Gillian, Ginchava Gale. Alguém viu minha irmã? Alguém viu se a minha irmã conseguiu entrar? Ela deu as costas para a porta dupla e entrou cambaleando na nave, onde a maior parte dos fiéis havia se reunido. Harper apertou o ombro de John. Você acha que consegue subir essa escada? Vai você, disse ele. E eu te sigo. Eu não vou deixar você para trás. De jeito nenhum. A gente vai subir junto. Ele aqueceu e limpou o sangue da bochecha. Então vamos. Lá de cima vamos ter uma posição boa para atacar eles. Não me importa quantos são. Aquilo é um posto de atirador. Talvez a gente ainda consiga sair daqui na base de tiros e de fogo. De algum jeito. Não é tarde demais, Viloves. Mas era. No instante seguinte, o primeiro coquetel Molotov acertou a lateral sul da igreja com um estrondo e uma lufada de fogo azul. Carol se virou. A alta abóbada da nave ecoava com chamados por socorro, Jesus, misericórdia. Perdeu. Carol abarcou o recinto comprido e abarrotado com um olhar infeliz e confuso. Havia pessoas esparramadas pelo chão. Outras se encolhiam nos bancos abraçadas. Muitas estavam sentadas ao pé do altar. Acomodada nos degraus que subiam até o tablado, Norma se balançava. Para frente e para trás, balançando a cabeça. Por que vocês estão chorando? Perguntou ela bem alto. Por que estão chorando? Vocês acham que não vamos conseguir sair daqui? Acham que estamos presos? O brilho está nos esperando, e ninguém pode nos impedir de voar até ele para sermos livres. Não é hora de chorar, é hora de cantar.
As janelas de vitral que se sucediam na parede comprida estavam lacradas com tábuas de compensado pregadas por fora. Uma delas estava em chamas, e o fogo encrespado projetava pelos bancos cores berrantes que lembravam uma loja de balas. Hora de cantar. Repetiu Norma, aos gritos. Vamos. Vamos lá. Seus olhos desatinados localizaram Carol do outro lado da igreja, para lá do tumulto da multidão. Mãe Carol, a senhora sabe. Oh, Que precisamos fazer? A senhora sabe. Carol a encarou de volta por longos instantes, e em seu rosto estava estampado algo semelhante a incompreensível. Mas ela então inspirou fundo, soltou a voz e começou a cantar. Vinde todos, o fiéis, cantou Carol. Foi difícil ouvi-la no começo, com tantos gemidos e gritos. Balas tamborilavam no exterior da capela, pipocando feito uma chuva forte. Alegres e triunfantes, continuou Carol com uma voz trágica, aterrorizada, melodiosa. Ela avançou pela nave, deu a volta em Michael e estendeu as mãos uma para cada lado. Sangue pingava das pontas de seus dedos. Gail estava em pé ali perto. Parecia ter desistido de procurar a irmã, e apenas se balançava sem sair do lugar. Carol a segurou pela mão. Gail olhou para aquela mão com surpresa e teve um leve sobressalto, como se ela a houvesse beliscado. Carol apertou seus dedos e seguiu cantando. Vinde todos, para Belém. Sim, Rugiu Norma. sim, para Belém. Para o brilho. Uma segunda voz se uniu à de Carol, alguém cantando junto com ela num ritmo amedrontado e Desafinado. alguma outra pessoa não parava de gritar. A gente vai morrer. A gente vai morrer aqui dentro. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. Gail olhou para a mão de Carol que segurava a sua e começou a chorar. Chorou tanto que seus Ombros se sacudirão. Mas então ela também começou a cantar. Eram meia dúzia agora, e suas vozes subiam juntas em direção às vigas. Vinde ver, ele chegou. Nasceu o Rei dos Anjos. E uma luz prateada matizada de rosa correu pelos sulcos e arabescos da escama do dragão de Carol. Harper pôde vê-la se acender através da fina seda do pijama. Com uma voz portentosa e engasgada de tristeza, Norma gritou. Oh, vine, adoremos. Oh, vine, adoremos. Oh, vine, adoremos. Era mais do que uma exortação. Soava quase como uma ameaça. Outro coquetel molotov se espatifou contra a fachada sul da igreja. O fogo subiu lambendo um pedaço da parede. 2 homens correram até lá e começaram a bater nas chamas com casacos. Acabou, disse Harper para o bombeiro. Está tudo acabado. Carol caminhou devagar em direção ao altar e, quando adentrou a multidão, todos se levantaram e estenderam as mãos para ela. Bancos arranharam o chão quando as pessoas os empurraram de lado. Todos se precipitaram por cima e para frente uns dos outros para chegar mais perto de Carol. Os fiéis estenderam as mãos na sua direção e cantaram com ela, e muitos a fitavam com adoração. Um menininho corria atrás dela, saltitando e batendo palmas num inexplicável acesso de alegria, como se estivesse sendo levado até a entrada de um parque de diversões que há muito sonhasse visitar. À medida que avançava, Carol apertava mãos, não muito diferente de um político que atravessa uma multidão, às vezes se inclinando para roçar os lábios nas costas da mão de alguém, mas sem nunca deixar de cantar. Ela os amava, claro. Era um amor doentio, estragado, não muito diferente, pensou Harper, do modo como Jacó havia amado a ela, mas era real e era tudo que restava a Carol para lhes dar. Balas ricocheteando nas portas de madeira atrás deles despertaram Harper de seu transe. Ela se virou para o bombeiro e meio que o puxou, meio que o carregou até a segurança do arco de pedra que ia dar na escada. Balas uniam e chiavam, lascando as pedras do calçamento atrás deles. Alice espremeu. Até o seu lado segurando o irmão no colo. Com alguma ideia? Perguntou, sem o menor vestígio de pânico. Pode ser que tenha uma saída pelo telhado, respondeu o bombeiro. Harper sabia que, uma vez que eles subissem até o campanário, não teriam mais como descer. Pelo menos não ela. Não tinha como fugir pelo alto da capela. Era alto demais. Se caísse da superfície íngreme do telhado, iria pulverizar as próprias pernas e provocar um aborto. Mas não disse isso a nenhum deles. Pensou que pelo menos Ellie, a ágil, atlética Ellie, talvez conseguisse atravessar o telhado, chegar até uma das calhas, dependurar-se na lateral e se deixar cair até o chão. Haveria muita fumaça e barulho, talvez o suficiente para lhe dar uma chance de chegar à mata e se esconder. Sim, disse Harper, mas mesmo assim hesitou e ficou onde estava, esticando o pescoço para espiar a nave. As vozes de todos que restavam subiam num canto melodioso e angustiado. Eles cantavam e brillavam. Seus olhos reluziam com o mesmo azul de maçaricos. Uma menininha de cabeça raspada em pé sobre um banco cantava a plenos pulmões. A escama do dragão em seus braços nos brilhava tanto que tornava os braços em si quase translúcidos, permitindo a Harper ver as sombras dos ossos através da pele. Norma foi a primeira a entrar em combustão. Em pé atrás do altar, balançava-se em frente à cruz.
enquanto bradava a letra da música. Seu rosto grande e feioso estava rosado e reluzente de suor, e ela abriu a boca e gritou: "Cantai em regozijo." A parte interna de sua garganta estava banhada em luz. Norma inspirou fundo para cantar o verso seguinte. Uma explosão de fogo amarelo jorrou de sua boca. Sua cabeça foi jogada para trás. Sua garganta estava vermelha e contraída, como se ela estivesse fazendo um grande esforço. Então seu pescoço começou a ficar preto enquanto uma fumaça escura saía de suas narinas. A escama do dragão na carne flácida de seus braços nos adquiriu um tom lívido e venenoso, do mais profundo vermelho. Ela estava usando um vestido preto florido mais ou menos do tamanho de uma barraca de camping. Labaredas azuis subiram pelas costas do vestido. Gail engasgou, tropeçou e esbarrou no menininho que pulava sem sair do lugar. Acenou com uma das mãos no ar, para frente e para trás, como quem tenta afastar insetos do rosto. Da terceira vez em que fez isso, Harper reparou que o braço da garota estava em chamas. "O que está acontecendo com eles?" perguntou com um grito Jamie, que havia se juntado a ele sob o largo arco de pedra. "É uma reação em cadeia", respondeu o bombeiro. "Eles vão queimar todos juntos." "Glória nas alturas!" cantaram eles. Ou pelo menos alguns. Outros haviam começado a gritar. Os que não estavam pegando fogo. Quando Carol entrou em combustão, estava no meio do grupo, e dezenas de fés tinham as mãos esticadas para tocá-la. E de um instante para o outro ela se transformou numa coluna branca encrespada, de fogo, com a cabeça jogada para trás e os braços abertos como quem vai abraçar um amante invisível. Pegou fogo como se estivesse encharcada de querosene. Sequer gritou, foi rápido demais. Balas uniam e assobiavam pela nave, abatendo aleatoriamente quem estava mais para trás na Multidale. Harper viu um adolescente, um menino negro esguio, dar um tapa na própria testa como se houvesse acabado de lembrar que esquecera de levar o livro para a aula. Quando ele abaixou a mão, ela viu um rombo no meio de sua testa. Uma adolescente dobrou o corpo para frente e abraçou a si mesma, com as costas completamente em chamas. O menino magro parecido com David Bowie caíra ajoelhado mais para trás da multidão, com a cabeça abaixada como quem reza e as mãos unidas. Sua cabeça estava pegando fogo, e parecia um fósforo preto no centro de uma chama amarela brilhante. Uma menininha corria para lá e para cá pelo corredor, agitando no ar as duas mãos em chamas e chamando pela mãe com uma voz esganiçada. Seu rabo de cavalo era um lenço de fogo azul. "Ai, John", disse Harper e olhou para o outro lado. "Oh, ai, John." Ele a segurava pelo braço e a guiou até a penumbra enfumaçada da escada, e todos começaram a subir juntos para longe dos gritos, das risadas e da canção, mas sobretudo para longe dos gritos, que se ergueram juntos num último coro desolador, um derradeiro ato de harmonia. 10. Harper já se perguntara como devia ter sido estar numa das escadas das Torres Gêmeas no dia do atentado com os aviões, e o que as pessoas haviam sentido ao descer os degraus às cegas em meio à fumaça. Pensara nisso de novo no dia em que homens e mulheres começaram a saltar do alto da Space Needle em Seattle, nas primeiras semanas da infecção generalizada. Naqueles dias de conflagração, a mesma situação havia se repetido várias vezes. Um prédio alto em chamas e pessoas lá dentro tentando fugir do fogo que as perseguia, tentando encontrar uma saída, o tempo todo sabendo que a única saída talvez fosse um derradeiro salto e a adrenalina embriagante e silenciosa da queda. Uma última chance de obter um instante de paz. Mais do que tudo, temia o pânico. Temia perder o controle de si mesma. Conforme eles foram subindo, porém, sentiu-se quase uma profissional, concentrada no passo seguinte, depois no outro. Esse pelo menos era um motivo de gratidão. Ela sentia menos pavor de morrer do que de ser privada de sua personalidade, de virar um animal no abatedouro, incapaz de ouvir os próprios pensamentos por causa do alarmante clamor do desespero. Foi subindo com o bombeiro a segurá-la para lhe dar apoio, parando de vez em quando nas horas em que ele ficava tonto ou ela precisava recuperar o fôlego. Subiram como dois idosos, dando um passo para cima, parando, dando outro. Ele estava fraco demais para subir depressa, e ela estava tendo contrações. Seu útero parecia uma pedra, um bloco duro no centro de seu corpo. Jamie Close já estava na torre. Havia passado correndo por eles um minuto antes. Harper já podia escutar o disparo ocasional de uma espingarda lá em cima. Um pouco à sua frente ia Ellie, com Nick no colo. O queixo do menino repousava no ombro da irmã, e Harper podia ver seu rosto com bastante clareza. Ele estava usando uma máscara vermelha de sangue e tinha o couro cabeludo aberto no ponto em que fora atingido pelo UV, mas sua expressão estava plácida, sonolenta. Abriu o olho esquerdo uma vez para espiá-la, mas em seguida tornou a fechá-lo. "Quase lá", disse o bombeiro. "Estamos quase lá." E o que eles fariam uma vez lá em cima? Esperariam que o fogo os alcançasse, supunha Harper. Ou seriam alvejados de baixo. Mas não compartilhou esse pensamento com ele. Sentia-se grata pela sua proximidade, pelo braço dele ao redor de sua cintura e pela cabeça dele no seu ombro. "Que bom que eu me apaixonei por você, John Rockwood", disse ela, e lhe deu um beijo no pescoço. "Ah, eu também acho", disse ele. Atrás deles, a cantoria prosseguia, embora agora os gritos ameaçassem abafá-la.
Os gritos e as risadas. Alguém estava rindo bem alto. A fumaça no campanário estava perfumada e recendia a pinhas assadas. John, disse Harper quando uma súbita ideia lhe ocorreu. E se a gente voltasse? E se tentasse passar através das chamas? A escama do dragão iria nos proteger, não? Não de tiros, infelizmente. Além do mais, a Ellie não conseguiria sair. Ela não sabe como controlar a escama como eu, ou você. E o Nick está inconsciente, então sei lá, mas olha, se você quiser tentar, então primeiro deixa eu chegar lá em cima. Vamos ver se não dá para criar alguma proteção para você passar. Talvez você consiga. Com toda a confusão, seus olhos brilharam quando ele começou a gostar da ideia. Não, disse Harper. Tem razão. Eu não tinha pensado na Ellie nem no Nick. Não vou a lugar nenhum sem eles. Eles agora estavam no último patamar da escada. Uma porta semiaberta dava para a noite escura e cheia de fumaça. Ele a segurou pelos ombros e apertou. Você tem um filho em quem pensar. Mais de um, Sr. Rockwood, respondeu ela. Ele a encarou com afeto e a beijou, e ela retribuiu o beijo. Bom, melhor partir para a briga, então, disse ela. Vamos lá, Vapt-Vupt. Vamos lá, enfermeira Viloves, disse ele. A torre do campanário era um poço aberto com uma passarela de tábuas de madeira que rodeava todas as laterais do buraco quadrado. Manchado com um digno tom de verde pela idade, o sino de cobre pendia acima do vão. O metal retinia toda vez que era atingido por uma bala vinda de baixo. Balaústres de pedra branca sustentavam um parapeito de mármore na altura da cintura. O chumbo ricocheteava na pedra e produzia pequenas nuvens de pó branco. Harper não imaginava que fosse passar por cima de um cadáver, mas um rapaz morto jazia jogado por cima dos últimos 2 degraus. Estava de bruços, com um rombo vermelho na parte de trás da camisa de cambraia. A sentinela que estava de vigia no campanário nessa noite, supôs Harper. Preocupado demais com o apedrejamento que ocorria lá embaixo, ele não tinha visto o sinal do ônibus no final da estrada, mas havia mais do que pagado pela falta de atenção. Harper se abaixou para procurar um pulso. O pescoço do rapaz já estava frio. Ela se afastou dele, ajudou John a passar e subiu para dentro da noite. Ela estava sentada no chão abaixo do parapeito, com o irmão no colo. Ambos pareciam ter rastejado pelo piso de um abatedouro particularmente imundo. Jamie, ajoelhada, segurava a espingarda da sentinela apoiada no parapeito de pedra. A arma disparou com um estampido seco. Ela disse um palavrão, deslizou o ferrolho para trás e estendeu a mão para pegar outra bala numa caixa de papelão surrada junto ao seu joelho. Harper havia se abaixado instintivamente ao sair para o ar livre. Levantou a cabeça para avistar um panorama da ruína. Dali podia enxergar tudo, tinha uma visão integral da colônia igual à de um olho divino. O Parque dos Monumentos ficava logo após os degraus da frente da capela. Dali de cima, o círculo de bárbaros rochedos verticais lembrava ainda mais Stonehenge. Uma meia dúzia de homens tinha se espalhado por entre as pedras e plintos para se abrigar. Um deles, um sujeito esquelético que usava uns óculos grossos de armação preta iguais aos de Buddy Holly, estava agachado atrás do altar enegrecido segurando o que parecia ser uma Uzi. Ele sorria, e tinha o rosto imundo de fuligem sob um volumoso penteado afro de branco. Algum truque perverso das correntes de ar fez sua voz subir até Harper. Ela reconheceu na hora aquela voz esganiçada. Lembrava-se bem dela da tarde em que o homem de Marlboro quase a encontrara escondida na própria casa. Agora é para valer. Gritou Marty. A submetralhadora pipocou na sua mão. Esta porra agora é guerrilha para valer. Ao norte ficavam a área vazia e lamacenta do campo de futebol e o mer capotado. 2 picapes pretas haviam estacionado ali, para cobrir a porta dupla que emergia do subsolo. Com a névoa, era difícil dizer quantos homens havia nas caçambas, mas Harper podia ver o estalo e o clarão regulares dos tiros pipocando feito flashes de câmeras. O Frei Gotliner descia pesadamente o morro para ir se juntar aos outros no lado norte da capela. Talvez Jacó estivesse torcendo para a porta do subsolo se abrir de repente e algumas pessoas tentarem uma fuga desesperada. Assim teria algo para fazer com seu limpa-neve. Era mais difícil ver o lado sul. No espaço entre a igreja e a floresta havia um trecho de grama largo e reto como uma rodovia de pista dupla. Harper sabia que o homem de Marlboro estava lá, a bordo de seu grande intimidador prateado, mas só conseguia ver um pedacinho do teto do veículo esticando o pescoço. O carro estava parado perto demais da igreja para se poder ver direito. Uma névoa preta e imunda subia lá de baixo, vazava pelos beirais e borbulhava pelo buraco aberto do campanário exatamente como teria saído de uma chaminé. Uma luz mortiça pulsava dentro da fumaça revolta. Harper desconfiou que só dava para ver a torre vagamente lá de baixo, e essa talvez fosse sua única vantagem. Toda aquela fumaça se acumulava num alto paredão de nuvem que se espalhava rumo ao leste, descendo o morro outra vez na direção da água. Ela não conseguia ver a maior parte do céu, pois a nuvem sufocava as estrelas e a lua. O telhado da igreja ficava 5 metros abaixo do parapeito da torre, uma superfície de ardósia preta muito inclinada. Harper se viu pulando, despencando, batendo na ardósia com os pés, viu seus tornozelos se quebrando, viu-se caindo sentada com um estalo agudo e escorregando pela água do telhado até lá embaixo, e um rasgo bem dentro de si quando seu útero se rompesse e, que se foda tudo isso, falou para si mesma. Engatinhou até junto de Ellie. Como está minha boca? Perguntou a adolescente. Razoável, respondeu Harper. Não está porra nenhuma.
Eu adorei. Agora sou punk rock. Eu sempre quis ser punk rock. Ellie passou uma das mãos por entre os cabelos de Nick. Eu tentei fazer a coisa certa no final, senhora Viloves. Posso até ter bombado na prova, mas pelo menos me dei bem nos pontos extras. Que prova? A prova de humanidade básica, respondeu Ellie, piscando os olhos úmidos. Pode segurar minha mão? Estou com medo. Harper segurou a mão dela e apertou. O bombeiro deu a volta na passarela até o lado da torre virado para o norte e chegou ao lado de Jamie. Aqueles putos no Silverado, disse ela. Eles estão perto demais da lateral da igreja. Não consigo uma linha de tiro. Se a gente conseguisse espantar eles, podíamos pendurar uma corda. Que corda? Indagou o bombeiro. Sei lá. Quem sabe a gente consegue fazer uma corda com as nossas roupas. Depois iria para o meio das árvores. Correria até a estrada. Roubaria um carro. Sua voz estava apressada, agitada, e saltava de uma improbabilidade para outra. Eu conheço gente em Rochester. Eles vão nos esconder. Mas primeiro a gente precisa fazer aquela picape ir embora. O bombeiro deu um meneio de cabeça cansado. Talvez eu consiga fazer alguma coisa em relação a eles. Mas quando ele tentou ficar em pé, se balançou perigosamente. Harper viu suas pálpebras se agitarem como se ele fosse uma ingênua numa comédia musical dos anos 1940 tentando ganhar um beijo. Por alguns instantes, foi bem fácil imaginá-lo se desequilibrando para trás e despencando por cima do guarda-corpo de ferro na altura da cintura que rodeava o centro da torre, e caindo até sumir na escuridão enfumaçada. Jamie o segurou pelo cotovelo antes de ele cair. Harper gritou, soltou a mão de Ellie e avançou atabalhoadamente pela passarela em direção a ele. Quando o alcançou, ele já havia caído de novo sobre um dos joelhos. Ela tocou sua bochecha e sentiu um suor frio. O sino está tocando. Balbuciou ele com uma voz arrastada. Não, respondeu ela. No momento não. Meu Deus do céu. Então o barulho deve ser na minha cabeça. Ele pressionou as têmporas com a base das palmas das mãos. Acho que vou passar mal. Não tenta levantar. Precisamos afastar eles da igreja se quisermos ter uma chance de descer daqui. Fica abaixado. Recupera o fôlego. Não vai adiantar nada para ninguém se você desmaiar. Ela soltou suas mãos, ficou em pé e concentrou todo o seu coração numa canção sem letra. Sua mão direita virou uma cimitarra de fogo. Comam uma colher disso, seus filhos da puta. Harper lançou na escuridão uma lâmina curva de fogo azul. O fogo chispou, soltou gotículas de luz ardente em seu trajeto, curvou-se de modo pouco natural logo depois do telhado da capela, e desapareceu sobre o silverado intimidador ali embaixo. Homens gritaram quando o capô da picape explodiu num jorro de luz. Balas bateram e estalaram no sino, acertaram o parapeito, voaram pelo ar com um silvo zangado feito vespas de chumbo, e Harper tornou a se abaixar. Uma nuvem de fumaça surgiu quando sua mão flamejante se apagou. Uma das balas atingiu a corda que prendia o sino, e só não rompeu uns poucos filamentos. O gigantesco sino girou e emitiu um zumbido grave. Os últimos fios da corda que o prendiam estouraram e se romperam com um ruído musical, como as cordas de um violão. O sino despencou no buraco aberto. Segundos depois, bateu no chão da igreja lá embaixo com um blém ribombante que estremeceu no ar, sacudiu visivelmente a fumaça à sua volta e fez os tímpanos de Harper latejarem. Nick levantou a cabeça e olhou em volta com um olhar confuso. O barulho do sino fora tão alto que acordara até os surdos, pensou Harper. Ai, Jesus, que porra é essa agora? Berrou Jamie, olhando para o norte, então se arrastou depressa pela frente do bombeiro e deu a volta até esse lado da torre. Jacob. O Frei Gotliner tinha virado de frente para a larga fachada norte da igreja. Com um rugido áspero, avançou a toda em direção à lateral da capela com o limpa-neve abaixado. Jamie se levantou com a espingarda encaixada no ombro. Ataru. Uma centelha branca ricocheteou em um dos cantos da cabine do caminhão. Ela puxou o ferrolho para trás e o cartucho vazio saltou no ar com um forte lampejo de latão. Ela carregou outra bala e tornou a disparar. Uma rachadura azul subiu pelo para-brisa. O caminhão deu um leve tranco para a esquerda, e Harper pensou, ela o acertou, mas o Frei Gotliner então engatou uma marcha mais rápida e se projetou pelos últimos 15 metros, e o limpa-neve se enterrou na lateral da capela. Harper foi arremessada contra o balaústre de pedra. Foi como se a imensa mão invisível de alguém houvesse se abatido e ajustado a estrutura inteira, soltando-a dos alicerces e deslocando-a alguns metros para trás, na direção sul. O lado norte da capela, o dos fundos, desabou com um grunhido e um estrondo de ardósias ruindo e madeira sendo esmagada. Um imenso pedaço em chamas caiu sobre a frente do Frei Gotliner, e o limpa-neve desapareceu em meio às espirais de fumaça e aos destroços pulverizados. O choque sacudiu a torre. Jamie estava dando um passo atrás para abrir o ferrolho de sua espingarda calibre .22 e foi derrubada. Bateu no guarda-corpo baixo de metal em frente ao buraco aberto. Ela soltou a espingarda e tentou se agarrar, em nada. Jamie. Gritou Ellie, o nome da menina que havia cortado sua cara, mas ela estava debaixo de Nick e não conseguia sequer se levantar, e de toda forma não daria tempo. Segundos depois, o sino ressoou suavemente lá embaixo quando Jamie o atingiu. O bombeiro olhou em volta atordoado, com sangue a escorrer do rosto. Harper afastou seus cabelos dos olhos, e então, com delicadeza e cuidado, deu-lhe um abraço. Estava na hora de parar de brigar, sentiu ela.
Estava na hora de simplesmente se abraçar, eles quatro, aquela pequena família toda fodida. 5. Contando com o bebê. Ficariam todos juntos, e haveria amor e aconchego no fim. Teriam pelo menos isso até Jacó dar ré e atingir a capela outra vez, agora mais perto da torre, e fazer todos eles caírem dentro das chamas. O sino lá embaixo ainda ecoava. Fazia um din-din-din baixinho, agudo, dourado, um barulho semelhante ao de um sino bem menor. O bombeiro levantou a cabeça e olhou para dentro da fumaça, em direção ao lado sul da capela. O carro de bombeiro antigo, com Gilbert Klein ao volante com uma das mãos para fora da janela tocando a sineta de latão, irrompeu da fumaça fervilhante ao sul da igreja e abauroou o Chevrolet Silverado de frente. O velho caminhão com o número 5 na grade dianteira pesava quase 3 toneladas. Amassou a frente do Intimidator feito um calcanhar que pisa numa latinha de cerveja. O bloco do motor do Chevrolet foi empurrado para trás através do painel e cortou o motorista ao meio. A picape saiu do chão, e suas rodas giraram no ar por um instante antes de ela capotar por cima dos atiradores na caçamba. Mesmo assim o caminhão continuou a empurrar o Chevrolet, arrastando-o pelo chão de terra batida até a frente da igreja. O motor parou com um tranco e um resfôlego dos freios a ar comprimido. Uma mulher baixinha e rechonchuda, com fios grisalhos nas tranças afro, saltou do banco do carona e deu a volta depressa até o estribo cromado no para-choque traseiro. René subiu até o alto do carro de bombeiro, levantou a escada de madeira e a moveu na base giratória até deixá-la de frente para a lateral da igreja. As bordas da escada bateram na parede externa. René então ficou parada ali, olhando para os lados como se houvesse perdido alguma coisa, um brinco talvez, e estivesse tentando encontrá-la. Abaixou-se, abriu um compartimento no teto do caminhão e encarou uma coleção de machados e varões de aço usados no combate a incêndios. Frustrada, balançou a cabeça. Está bem junto do seu pé. Berrou o bombeiro. Ele parecia saber instintivamente o que ela estava procurando. Levou uma das mãos em concha à boca e tornou a gritar. No seu pé. Ela ergueu na sua direção os olhos semicerrados, tentando distinguir alguma coisa em meio à fumaça revolta, e enxugou o suor das bochechas com as costas de um braço. Olhou para baixo outra vez, entre os próprios pés, então meneou a cabeça e se ajoelhou. Havia uma manivela de ferro toda enferrujada aninhada numa depressão circular do teto. Com esforço, René começou a girá-la. A escada de madeira vibrou, estremeceu, e começou a subir aos trancos pela lateral da igreja em direção à torre. No círculo de pedras verticais, o cara que Harper conhecia como Marty espichou o pescoço para ver o que estava acontecendo para lá do Chevrolet capotado. Uma bala ricocheteou no banco de pedra bem em frente às suas pernas, e ele deu um grito, recuou, embolou os pés e caiu. Droga, disse Allie. Ela estava totalmente em pé, com a soleira da espingarda de Jamie escorada no ombro. Acionou o ferrolho, e um cartucho de bala vazio deu um salto brilhante para dentro da noite. Harper estava olhando para Ellie, não para o carro de bombeiro e o Chevrolet capotado lá embaixo, de modo que não percebeu quando um careca de camisa de brim azul saltou do banco do carona do Silverado. Quando olhou para trás, porém, o viu na mesma hora. A bandeira norte-americana bordada nas costas de sua camisa era a coisa mais brilhante naquela penumbra. O homem sangrava do couro cabeludo e cambaleava um pouco. Tinha os ombros largos e o peito forte, o físico de um jogador de futebol americano de idade já meio avançada que frequentava assiduamente a academia para retardar o ingresso na meia-idade. Estava armado com uma pistola preta. A escada de incêndio bateu, quicou e ficou presa debaixo do beiral, a meio caminho de onde eles estavam. O sujeito armado que Harper tinha certeza ser o homem de Marlboro, pois com aquela bandeira dos Estados Unidos nas costas da camisa não tinha como não ser, começou a avançar em direção ao lado do motorista do carro de bombeiro. René, gritou Harper. Rená, cuidado. Ele está vindo. Ela esticou um dedo e apontou. René Gilmonton ficou em pé no teto do caminhão e segurou a escada com as duas mãos, ajustando-a de alguma forma, tentando mudá-la de posição e fazê-la passar pelo beiral. Quando a posicionou do jeito que queria, deu um passo para trás e estreitou os olhos na direção do campanário. Cuidado. Pistola. Gritou Harper. Homem armado. Homem armado. Berrou o bombeiro. René apontou para a própria orelha e balançou a cabeça. Levou um dos joelhos ao teto do caminhão e recomeçou a girar a manivela. A escada bateu na borda do telhado e recomeçou a subir em direção ao campanário, numa escalada de alguns centímetros por vez em direção ao céu. O homem de Marlboro havia rastejado até a cabine do carro de bombeiro e se agachado abaixo da porta do motorista. Harper se levantou pensando, eu vou lançar fogo e derrubar esse cara e salvar meus amigos. Começou a cantar internamente outra vez, uma canção sem palavras. A escama do dragão riscada na palma de sua mão foi ficando cada vez mais brilhante, como uma resistência elétrica que esquenta. Mas sua mão dolorida latejava e não quis se acender. Enquanto ela esperava aquela primeira lufada de chama, o homem de Marlboro ficou em pé, plantou o pé no estribo do caminhão, enfiou a arma pela janela e atirou. René se retesou, levantou a cabeça, olhou em direção à dianteira do caminhão e então se jogou no chão de bruços, esparramando-se sobre o teto do carro de bombeiro. A escada ainda estava a 3,5 metros deles. A espingarda de Allie disparou. Havia 6 homens armados naquele círculo de pedras e ela os estava mantendo lá, escondidos atrás dos rochedos. Disse um palavrão e carregou mais uma bala. O homem de Marlboro se colou à lateral do carro de bombeiro e sumiu de vista. Do ângulo em que estava, Harper não conseguia vê-lo. Nem ele nem René.
Mas ele estava lá embaixo, avançando rente à lateral do caminhão até uma posição em que pudesse se levantar e dar um tiro em René Gilmonton. Harper notou Nick em pé ao seu lado, olhando lá para baixo com uma expressão sonolenta e atordoada. Estendeu a mão até seu ombro e o virou, encostando o rosto do menino no próprio peito de um jeito bem parecido com o que fizera quase um ano antes com um menino chamado Raymond Bly, que queria olhar pela janela e ver o que estava acontecendo no parquinho da escola. Não queria que Nick visse o que ia acontecer agora, muito embora ela mesma não conseguisse desgrudar os olhos. René se manteve deitada e totalmente imóvel no teto do caminhão. Seu braço direito era a única coisa que se mexia. Ela estava tateando em volta com uma das mãos. Seus dedos encontraram a borda do compartimento que havia aberto quando estava procurando um jeito de fazer a escada subir. Ela levou a mão até lá dentro e segurou o cabo de um machado. O homem de Marlboro pulou feito um João bobo, com a boca bem esticada num sorriso animal desprovido de humor, apontando a arma para o teto do caminhão. René desferiu o machado no seu pulso, e ele caiu para trás aos gritos. Deixou a mão ali em cima do teto, ainda segurando com força a pistola. René a enxotou com a lâmina do machado e a jogou para longe de si. A mão direita do homem de Marlboro escorregou pela borda do teto e sumiu. O homem de Marlboro uivava. Sua voz era um grito grave e profundo de fúria e dor que parecia ecoar do fundo de um poço. René esse aiolhou na borda do teto. Virou a cabeça e olhou em direção à cabine. Gritou alguma coisa, mas Harper estava longe demais para ouvir exatamente o que ela disse. Uma vez, pensou tê-la ouvido chamar por Gil. René ficou ali ajoelhada por um tempo que pareceu longo, embora na verdade tenham sido poucos segundos. Então se virou e recomeçou a acionar a manivela. Agora girava com uma espécie de exaustão desanimada. O homem de Marlboro não parava de gritar. O Frei Gotliner emitiu um tossido áspero e começou a dar ré. Um novo tremor percorreu a igreja inteira quando o limpa-neve se soltou do buraco que tinha aberto, e os destroços se espalharam pelo campo de futebol. O grande caminhão recuou uns 50 metros da capela, então parou abruptamente. Jamie havia feito uma rachadura que parecia uma teia de aranha no para-brisa do lado do motorista, e Harper teve um pensamento súbito. Jamie conseguirá machucar Jacó, tirar alguma coisa dele. Talvez até tivesse chegado perto de matá-lo. Ellie largou a espingarda e ficou de cócoras. Acabou! Berrou ela. As balas acabaram. As alças da escada de incêndio surgiram quicando conforme a estrutura subia lentamente, aos sacolejos, até o parapeito. O bombeiro ficou em pé, titubeou um pouco nos calcanhares, estendeu a mão até o outro lado e firmou a escada. Vão, Descam. Agora. Primeiro você, disse ele, meneando a cabeça para Harper. Nick, começou ela. Ellie vai ter que levar ele nas costas. Deixa comigo, disse Ellie, rastejando pela passarela em direção a Nick. Do outro lado da igreja, o Frei Gotliner começou a avançar roncando em direção à base do campanário. Harper não gostava de altura, e pensar em passar a perna para o lado de fora a deixou tonta. Mas ela já estava passando por cima do parapeito, e esticando um pé descalço em direção ao primeiro degrau. Olhou por cima do ombro para localizar a escada e viu o carro de bombeiro 12 metros mais abaixo, parecendo pequeno o suficiente para poder ser pego com uma só mão, e por um instante lhe pareceu que o campanário inteiro estava se inclinando como uma flor, prestes a derrubá-la. Ela apertou as mãos no parapeito de pedra e fechou os olhos. Você consegue, Harper, disse o bombeiro e deu-lhe um beijo no rosto. Ela aqueceu. Quis dizer algo bonitinho e atrevido, mas não conseguia sequer deglutir, quanto menos falar. Passou a outra perna por cima do parapeito. Abaixou o pé direito até o segundo degrau, soltou o parapeito de pedra, agitou as mãos loucamente e conseguiu pegar a escada. A estrutura inteira se balançou debaixo dela, bamba. Do outro lado da igreja, ela ouviu o nítido som do Frei Gotliner engatando outra marcha conforme ganhava velocidade. Não havia descido mais de 5 degraus quando o bombeiro ajudou Ellie a passar por cima do parapeito com Nick agarrado nas costas. Ellie desceu atrás de Harper, segurando o irmão com tanta facilidade quanto teria usado uma mochila para ir à escola. O bombeiro passou uma das pernas por cima do parapeito e plantou uma das botas no primeiro degrau. Seu outro pé encontrou o segundo degrau. Ele estendeu a mão para baixo, segurou a escada em si e ficou ali agarrado bem ali no topo. O Frei Gotliner atingiu a lateral norte da capela a quase 80 por hora. No último segundo, deu um cavalo de pau, derrubando toda a quina dianteira da igreja e espalhando madeira e pedras suficientes para encher um caminhão de entulho. O campanário se inclinou, firmou-se por um instante, então desabou. Em um instante estava ali. No instante seguinte, não mais. Desabou para dentro de si mesmo, os parapeitos de pedra, os balaústres, o telhado, as vigas, a passarela de madeira. Ruiu com um estrondo ensurdecedor que Harper sentiu no peito, como um latejar do próprio sangue. De um segundo para o outro, o alto da escada de incêndio ficou pendurado no ar. John Hookwood estava suspenso lá no alto. Uma lufada negra de fumaça se levantou da ruína da igreja e o escondeu num redemoinho de escuridão cheio de faíscas. Instantes depois, uma rajada de vento frio com cheiro de mar levou embora um pouco dessa fumaça, e o bombeiro havia sumido. Harper abriu a boca para gritar, mas seus olhos então o encontraram, já 10 degraus mais abaixo e descendo com auxílio das mãos em direção ao chão. A escada se sacudia e quicava no ar. Ellie descia tão depressa que estava quase pisando nas mãos de Harper. Harper foi descendo com esforço em direção ao carro de bombeiro lá embaixo.
Na parte mais baixa, a escada ainda tinha algum telhado em que se apoiar. A metade sul da igreja continuava de pé. Ela só percebeu que havia chegado ao teto do caminhão quando sentiu o metal sob os pés descalços. Desceu da escada com as pernas bambas e olhou em volta à procura de René. Agora estava se sentindo trêmula, fraca, e o frio lhe penetrava os ossos. O tremor ia se espalhando de suas pernas para o resto do corpo. A primeira coisa que ela pensou foi que estava entrando em choque. Então lhe ocorreu que talvez fosse algo totalmente diferente. John tinha lhe dito que lançar fogo consumia calorias e oxigênio, e que depois a pessoa ficava zonza e enjoada, e poderia facilmente ter problemas caso não encontrasse um lugar para descansar. Ela cambaleou até a traseira do caminhão, onde havia uma velha escada de ferro curta corroída pela ferrugem. Desceu por ali até o para-choque e saltou, e suas pernas cederam sem aviso. Ela se sentou de modo nada gracioso na grama molhada. Centelhas e fumaça rodopiavam devagar acima dela, como um carrossel a ponto de parar. Controlando com esforço a sensação de fraqueza, ela usou o para-choque para se levantar. Ah, sua piranha. A minha mão. Minha mão. Harper deu a volta no carro de bombeiro e foi em direção aos gritos. O homem de Marlboro estava deitado de costas na grama, com as costas arqueadas e os calcanhares cravados na lama. Parecia estar tentando avançar de costas pelo chão de terra. Com a mão esquerda, segurava o pulso direito. Não havia mão direita. Tudo o que restava no lugar em que deveria estar sua mão era um pedaço quebrado de osso cor-de-rosa espetado para fora. Harper passou por cima dele para chegar até René, que estava inclinada para dentro da porta aberta do motorista. Ao chegar lá, deu com René segurando Gilbert Klein no colo. O sangue ainda saía do ferimento à bala no pescoço dele, mas sem grande entusiasmo. O banco dianteiro estava todo sujo de sangue. Harper reparou, de modo quase distraído, na mão decepada ainda segurando uma pistola pousada cuidadosamente sobre o painel. René, precavida, a havia recolhido e posto num lugar onde o homem de Marlboro não pudesse pegá-la para tentar recuperar sua Glock. A gente estava quase no fim de Watership Down, disse René. Gil disse que nunca pensava que fosse gostar tanto de uma história sobre animais falantes. Eu disse que a vida era estranha, que eu nunca pensava que fosse me apaixonar por um ladrão de carros. Ela não estava chorando e falava com grande clareza. Ele fez ligação direta no caminhão. Não conseguiu encontrar a chave. Enquanto fazia isso, me disse que era apenas mais uma prova de que a maioria dos criminosos voltava imediatamente a fazer aquilo que melhor sabia fazer assim que era solta. Disse que lamentava muito estar contribuindo para a taxa de recidiva. Levei um tempo para perceber que ele estava brincando. Gil era muito seco. Sequer sorria das próprias piadas, quanto menos rir. Não dava indício algum de que estava fazendo graça. Ah, Harper, eu não quero tentar viver sem ele. Parece que passei a vida inteira sem conseguir sentir o gosto da comida. Aí o Gil chegou na colônia, e de repente tudo passou a ter sabor. Tudo ficou delicioso. Aí aquele homem horrível deu um tiro nele e o Gil morreu, e eu vou ter que voltar a não conseguir sentir o gosto das coisas outra vez. Não sei se consigo fazer isso. Harper desejou que houvesse algo a dizer. Talvez houvesse, e ela só estava bamba e tonta demais para atinar o que era. Mas o que fez foi passar o braço em volta de René e beijar desajeitadamente sua orelha. René fechou os olhos, baixou a cabeça, e chorou de um jeito muito silencioso e reservado. O homem de Marlboro deu um grito esganiçado. Harper se virou e viu Ellie em pé ao seu lado. A adolescente estava segurando o irmão no colo outra vez. Havia parado para chutar as costelas do homem de Marlboro, pensou Harper. Ah, sua piranha de merda. Você vai queimar e eu vou bater uma em cima das porras dos seus peitos carbonizados, disse o homem de Marlboro. Se quiser bater uma, seu maneta, vai querer que aprender a usar a mão esquerda, disse Ellie. Eu não acho que ele deva viver, disse René, enxugando o rosto. Não depois de tanta gente ter morrido. Não parece justo. Quer que eu o mate? Perguntou o bombeiro. Harper não havia percebido que ele estava no chão, em pé logo atrás dela. Também estava se balançando, e tinha um aspecto tão ruim ou ainda pior do que o modo como ela se sentia. O suor escorria de seu rosto emaciado e branco. Mas seus olhos estavam escuros como as penas de um corvo, e perfeitamente serenos. Ele levou uma das mãos ao machado apoiado na lateral do carro de bombeiro. René refletiu um pouco, então fez que não com a cabeça. Não. Acho que não. Imagino que eu seja muito fraca e boba para não me vingar enquanto posso. Isso torna você tão longe de fraca quanto eu posso imaginar, disse o bombeiro. Olhou para Ellie, que acabará de se juntar a eles. Você vai ter que dirigir o caminhão. E vai ter que encontrar um lugar onde vocês todos possam ficar escondidos, algum lugar aqui perto. Encontro vocês mais tarde. Que história é essa? Indigo Harper. Você vem com a gente. Agora não. Daqui a pouco. Isso é loucura. John. Você não pode ficar sozinho. Mal consegue se aguentar em pé. Ele agitou a mão no ar para descartar o assunto e balançou a cabeça. Não estou mais vendo duplo. Deve ser um sinal de melhora. Ao ver a expressão dela, ele insistiu. Eu não vou abandonar você. Não vou abandonar nenhum de vocês. Juro que daqui a no máximo um dia vou estar com vocês. 2, no máximo. Como vai nos encontrar? Quis saber Harper.
Nick vai mandar me buscar, respondeu o bombeiro, olhando por cima do ombro de Ellie para o rosto inchado, imundo e atordoado de Nick. O bombeiro fez alguma coisa com as mãos, movendo-as de um lado para outro. Nick piscou os olhos devagar e pareceu aquecer. Harper achou que o bombeiro tivesse dito alguma coisa sobre passarinhos. René falou, vamos ter que nos espremer junto com o Gil. Espero que não seja um problema. Não vou deixar ele aqui. Não, disse Harper. É claro que não. René assentiu com a cabeça, então subiu no estribo e com delicadeza moveu Gilbert para o lado de modo a abrir espaço atrás do volante. O bombeiro se virou e saiu andando pela grama pisoteada. Agachou-se junto ao homem de Marlboro. Você, disse o homem de Marlboro. Eu sei quem você é. Você vai morrer. Meu amigo Jacó vai espalhar essa sua bunda de inglês veado por toda a estrada. Ele vai pintar a rodovia com você. Jacó adora matar guimbas. Diz que é a primeira coisa na vida que jamais soube fazer realmente bem. Mas acima de tudo ele está animado para matar você. Quer matar você na frente dela. Jacó gosta de matar guimbas, é? Perguntou o bombeiro. Ergueu a mão esquerda, e um filete de chama verde flutuou como uma fita de seda da ponta do seu indicador. Ele fitou a chama de um jeito sonolento e reflexivo, em seguida apagou, deixando a ponta do dedo coberta de cinzas. O bombeiro então abaixou a mão e espalhou as cinzas pela testa do homem de Marlboro, desenhando uma cruz. O homem de Marlboro se retraiu. Bom. É melhor então você levantar e ir andando assim que puder, porque você agora é um de nós, amigo. Essa cinza está cheia do meu veneno. Quem sabe, se tiver sorte, você encontra alguns outros infectados para lhe dar abrigo e cuidar de você, como o pessoal desta colônia fez por nós um dia. Quem sabe, mas eu duvido. Acho que a maior parte das pessoas vai fechar a porta na sua cara assim que você abrir essa boca grande para pedir ajuda. Sua voz é bem fácil de reconhecer. O homem de Marlboro chutou o chão com os 2 pés e deslizou 15 centímetros pela terra batida enquanto sacudia a cabeça freneticamente e começou a guinchar. Não. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Escuta aqui. Escuta. Na verdade eu acho que já escutei mais do que o suficiente, disse o bombeiro. A única coisa pior do que ouvir gente que nem você no rádio é conhecer essas pessoas na vida real. Porque aqui no mundo real simplesmente não dá para mudar de estação. E ele então chutou, um chute leve, quase por diversão, bem debaixo do queixo. A cabeça do homem de Marlboro foi jogada para trás e seus dentes se fecharam com força sobre a ponta da língua, e o seu grito se transformou num lamento agudo, horrendo e incoerente. O bombeiro começou a se afastar, titubeando um pouco, com o casaco a esvoaçar ao redor de si. Se eu não vir você até amanhã à noite, vou sair para te procurar. Gritou Harper. Ele olhou para trás por cima do ombro e abriu para ela um sorriso torto. Logo agora que eu pensei que tivesse conseguido me salvar. Tenta não se preocupar. Já vou estar com você outra vez. Vamos, senhora Viloves, disse Ellie. Ela já estava dentro do carro de bombeiro, atrás do volante, com a mão na porta e debruçada para fora olhando para Harper. A gente precisa ir. Ainda tem caras armados por aí. Ainda tem aquele limpa-neve. Harper aqueceu com um movimento brusco, em seguida olhou em volta para ver John uma última vez. Mas ele já não estava ali. Fora engolido pela fumaça. 11. O carro de bombeiro empurrou de lado a carcaça do intimidador da Chevrolet com uma indiferença quase casual, arremessando numa trajetória em espiral na direção do círculo de pedras. O carro se chocou contra um dos monolitos e produziu um clangor que ecoou no ar. Marty Casselman estava chegando perto do Chevrolet quando este foi abauroado pelo carro de bombeiro. Ele mergulhou para sair do caminho, mas a Uzi em sua mão direita disparou e projetou uma rajada, e as balas arrancaram 3 dedos do seu pé. O grande Freigotliner estava se afastando de ré da fogueira semi-desmoronada que antes era uma capela. O motorista viu o carro de bombeiro subindo o morro em disparada, mas quando Jacó conseguiu manobrar o Freigotliner sua mulher, René Gilmonton e as 2 crianças que as acompanhavam já tinham ido embora havia muito tempo. 12. Ellie parou o caminhão no ponto em que a estradinha de terra cruzava com Little Harbor Road. E agora, para onde? Perguntou. Harper olhou pela janela do carona em direção à massa azul enferrujada do ônibus escolar. Os faróis estavam acesos. Uma menina muito magra de cabeça raspada estava caída atrás do volante. Alguém deixará um facão enterrado na parte de trás do seu crânio. Nick ergueu a mão e tocou o queixo de Harper para girar mecanicamente a cabeça dela na sua direção. O menino estava sentado no seu colo. Fedia a cabelo queimado, e tinha o rosto tão sujo e pegajoso de sangue que parecia ter mergulhado a cara num refrigerante vermelho, mas seus olhos agora estavam mais alertas. Ele disse alguma coisa com as mãos. Nick está dizendo que sabe de um lugar para onde a gente pode ir, falou Harper, então estreitou os olhos. Respondeu também com alguns gestos. Que lugar é esse? Confia em mim, respondeu Nick na língua dos sinais. Lá é seguro. Ninguém vai encontrar a gente. É onde eu escondi tudo que roubei. Ele encarou o olhar dela com um ar solene e atormentado. O ladrão sou eu.